Bom, que houve uma grande derrota na Suprema Corte Americana em relação às tarifas do Trump, que foi a base, né, que vem sendo a base de todo o seu governo, isso aí não é novidade para ninguém, já foi amplamente discutido desde o final da semana passada. Mas o que eu quero falar no capítulo de hoje é como que as portas se abrem para muito mais volatilidade, uma grande confusão à vista no que se trata da liquidez do mundo e por que o fim das tarifas, entre aspas, né, pode ser mais longínquo e muito mais turbulento do que a gente imagina. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, primeiro é importante a gente ver o impacto que nós tivemos desde a época que as tarifas foram implementadas. Então, a gente lembra, inclusive a gente coloca aqui nos indicadores aqui do Omnimacro, na Omnimacro, esse vale aqui, né, que foi praticamente o Liberation Day. Então ele criou uma grande volatilidade nos mercados, uma grande queda, só que depois ele acabou voltando para todo esse bull market que nós estamos até agora. Está meio andando de lado, mas ele continua ali na tendência de bull market nesse exato momento. Agora, não se sabe, né? O que vai acontecer a partir de agora quando você tem meio que esse golpe que dá a impressão de que, peraí, os Estados Unidos estavam usando isso a seu favor para poder negociar, forçar os países a fazerem todos os acordos comerciais que já foram selados com Índia, com vários outros países, Japão, etc., Emirados Árabes Unidos, Canadá, México, tudo quanto é país, e de repente a arma que se pensava ter não tem mais. Só que as coisas não funcionam da forma que a gente sempre imagina, porque criou-se toda uma narrativa de que, a partir de agora, elas vão sair completamente do jogo, mas a forma que, na verdade, eles podem ficar muito mais tempo do que a gente imagina, e principalmente em outros formatos, geram uma quantidade imensa de incerteza, e é sobre isso que a gente vai entrar no assunto. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre liquidez global, como que as tarifas influenciam, como que, na verdade, todo o dinheiro circula ao redor do mundo, mas principalmente como ele influencia nos seus investimentos, nessa época tão incerta, né, chamada de Forturning, você pode nos seguir aqui no Substack, né, com vídeos gratuitos, como você está vendo agora, de segundas a sextas-feiras, inclusive diferente do YouTube, caso você esteja assistindo pelo YouTube, sem nenhum tipo de propaganda, e também por escrito, com todos esses gráficos, esses prints, eu coloco isso por e-mail gratuitamente para você, diariamente. Agora, se você quiser entender o que nós estamos fazendo, né, no nosso portfólio, para sobreviver a tudo isso, você pode seguir os nossos resultados, né? Ao longo aqui do ano eu vou postando e também ver exatamente a alocação que nós temos, isso aqui já para membros, mas você pode se inscrever gratuitamente no Substack e acompanhar tudo, todos os links na descrição abaixo. Então, a grande questão que foi discutida é que agora, com essa decisão da Suprema Corte Americana, você vai ter que fazer a devolução do dinheiro da tarifa. E é isso que cria uma série de questões, porque, afinal de contas, quem pagou as tarifas? Foram os exportadores, foram os importadores americanos ou foram os consumidores americanos? Então, aqueles que são contra as tarifas, né? Não estou dizendo aqui, não estou sendo favor ou contra, só estou tentando mostrar aqui os lados para você entender a nuance, né, de por que é uma discussão muito mais complicada do que a gente imagina. Quem é contra vai dizer, não, isso é simplesmente um imposto e quem vai pagar são os consumidores americanos. Isso foi um tiro no pé, isso na verdade não tem nenhum tipo de efeito. Na verdade causou sim um efeito, né? E todo mundo teve que falar sobre isso. Afinal de contas, se o efeito fosse somente nos Estados Unidos e tivesse dado um tiro no pé, não teria afetado o resto do mundo e não viraria toda essa briga, né? Que acabou gerando ali uma grande modificação de como que os mercados estão se comportando, principalmente na balança comercial, né? Com investimentos nos Estados Unidos, etc. A briga, a China fazendo seus próprios blocos, o mundo inteiro está se mexendo. Então não dá para dizer que não foi algo que não afetou o resto do mundo. Agora, é verdade, você teve ali o aumento dos preços naqueles produtos que estão sendo tarifados e isso muda também o comportamento do consumidor. Agora, para quem iria o dinheiro então se você vai fazer um refund, né? Bilhões de dólares que precisariam ser devolvidos. E a própria Suprema Corte admite que esse processo com certeza vai ser extremamente bagunçado, mas pode ser que ele seja necessário para acontecer.
Mas agora, aí você pensa, tudo bem, então se você defende que os consumidores americanos é quem estão pagando isso, provavelmente isso vai acabar voltando para eles mesmos. Só que se você parte dessa linha de raciocínio, por exemplo, você vai ver que isso já era uma vontade do próprio Scott Bessent, que já vinha falando isso há muito tempo em várias entrevistas, dizendo, olha, o grande objetivo que se tem aqui é de dar aqueles famosos cheques de $2.000 que ainda não foram lançados para devolver à população americana a receita, né, entre aspas, criada pelas tarifas. Então resta saber se, na verdade, o que vai acontecer a partir de agora. Será que vai aumentar a quantidade desse refund que vai ser feito? E você vai ter um momento onde você pode ter famílias que vão ficar com zero impostos, sendo que elas esperavam pagar algum tipo de imposto? E isso foi um dos pontos aqui trazido pelo Tony Nash, né? Ele falou, olha, será que as tarifas, essas restituições das tarifas no imposto de renda, poderia ser uma forma de fazer com que as pessoas recebam dinheiro, os contribuintes ganhem dinheiro antes das eleições, das midterms, dizendo assim, bom, se a gente vai pagar esse dinheiro para todo mundo em relação a isso, qual que é o tipo de oposição política que você vai ter contra devolver o dinheiro para a população que foi aí tarifada, certo? Aí você teria que aí ou você parte desse princípio, ou você é obrigado a dizer que, na verdade, não são os contribuintes que pagaram as tarifas. Então vai ser bem interessante ver qual que é a discussão que vai acontecer a partir de agora, caso isso vá para frente. Mas você pode até dizer, não, agora acabou, a gente vai ter que ver o que a Suprema Corte vai fazer. A questão é que a tarifa, esse tipo de tarifa que foi feita agora, foi feita somente em um dos tipos de artigos que na verdade fazem parte de uma das armas que o Trump tem, que ele já falou naquele exato momento, né? Horas depois do anúncio, ele já falou, eu tenho o plano B, e na verdade não tem somente o plano B, tem plano C. Então esse terror das tarifas, na verdade, ele pode ser muito mais duradouro do que a gente prevê, porque se você parar para pensar, tem várias outras seções que permitem o Trump continuar com esse tipo de tarifaço, que na verdade já continuou, né? Um deles foi fazer um tarifaço geral de 10% para o mundo inteiro, mas em outro tipo de modalidade, né, do Código Tributário. Então, por exemplo, o Michael Avery trouxe várias outras armas que ele tem, que é a seção 232 do Trade Expansion Act, que permite o presidente colocar tarifas sem nenhum tipo de limite, com duração indefinida, se as importações ameaçarem a segurança nacional. E aí precisa de uma investigação do Departamento de Comércio, até 270 dias, etc. Mas é uma outra opção. Tem a seção 201 do Trade Act de 1974, que autoriza tarifas até 50% ou mais sobre as existentes, com duração de 4 anos, até 4 anos, mas que podem ser estendidos para mais 8, que podem fazer se tiver algum tipo de dano à indústria doméstica, etc. Aí precisa de outro tipo de modalidade, né, de investigação. Aí você tem a seção 301 do mesmo Trade Act, que permite as tarifas feitas ali como resposta de práticas de trade injustificáveis ou discriminatórias ou injustas que criem problemas nos acordos previamente estabelecidos com os Estados Unidos. E a seção 122 do Trade Act também, que fala ali sobre tarifas temporárias de até 15% sobre o valor máximo de 150 dias, que foi provavelmente o que foi feito agora para poder criar um contrabalanço do balanço de pagamentos, do equilíbrio de pagamentos com déficits, etc. E, inclusive, ele subiu de 10% para 15% logo em seguida, né? Então, é muito interessante, porque teve notícias falando, inclusive, de que isso acabou beneficiando Brasil e China. Então peraí, por que vai beneficiar agora? Então, se eles não afetam os outros países, isso afeta o consumidor americano, percebe? Ou você escolhe um lado da discussão, ou você escolhe o outro, independente do que você acha. Claro que ninguém gosta de pagar imposto sobre determinados produtos, é muito melhor você ter o livre mercado, etc. Só que é um mundo que nós temos agora, é um mundo do statecraft, e isso vai, talvez, criar
algum tipo de volatilidade maior em relação a isso. Inclusive, no momento que eu estou gravando aqui, né, às 6h10 da tarde, antes do mercado futuro abrir, vamos ver como é que ele abre agora na segunda-feira, mas vai ser bem interessante. E aqui, o Ryan Peterson, aqui, ele falou, cara, ele fez duas previsões muito interessantes, né, que ele já tinha avisado, já tinha cantado a bola, falando que uma é que o Trump, em algum momento, ia achar uma razão para subir de 10% para 15%. E ele fez exatamente o que ele fez. E ele está fazendo uma outra previsão, de que, como ele usou a seção 122 para justamente subir essas tarifas ali para 15%, que é o limite máximo dada por essa seção, ele fala que como ela tem a duração de 150 dias, o que ele vai fazer? Na hora que bater os 150 dias, ela vai pausar por 15 minutos e imediatamente vai entrar em vigor de novo para contar por mais 150 dias. E é provavelmente o que ele vai tentar fazer. Então, assim, se você acha que as tarifas elas acabaram ou que elas geraram ou que agora tudo vai voltar ao normal, etc., talvez eu tenha uma má notícia para passar, porque o mundo do statecraft, né, que eu falo sempre nesse podcast, onde os países vão olhar para dentro, eles vão ser muito mais mercantilistas, menos cooperativos e vão usar todas as armas, mesmo que passe por cima do famoso checks and balances, né, onde a corte segura o executivo, que segura o legislativo. Afinal de contas, em princípio, os Estados Unidos eles são uma república diferente de outros lugares, né, como a China, por exemplo, onde você pode fazer isso de uma forma muito mais unilateral, né, de cima para baixo. Você acaba tendo os dois países ficando cada vez mais semelhantes, mas nas suas próprias estruturas. Então, resta saber aí a cena dos próximos capítulos, mas com certeza isso vai trazer uma série de discussões, volatilidade e vai dar muito pano para manga ainda em 2026.